Você está ligado no Cidadania da TV Senado. Nós vamos falar hoje aqui sobre as perspectivas do setor agrícola agropecuário no Brasil. Está aqui conosco a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Senadora, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. É sempre um prazer conversar com você, Elival. Vamos falar um pouquinho sobre a produção. Segundo o relatório da Conab, nós vamos na produção 2010-2011, a safra, em termos de grãos, nós tivemos um aumento de 5,5% e estamos indo para 157,4 milhões de toneladas de grãos. É um número que convence, é muito bom ou ficamos um pouco aquém da expectativa? A minha dúvida, Elival, é em que número estatístico a gente deve ficar. Com o da Conab, que dá esse percentual de um crescimento de 5%, com 157 milhões, ou do IBGE, que é de 155,6 milhões de toneladas, com um crescimento de 4%. Se dois órgãos oficiais muito respeitados divergem em números, e não é pouco, uma diferença dessas que nós teríamos na safra no mesmo período, 2010-2011, então nós temos que ter um cuidado maior do ponto de vista estatístico para dar maior credibilidade, porque estatística é credibilidade. Então eu penso que nós temos que cuidar. Claro que uma safra desse tamanho, eu lembro muito bem quando a gente fazia aquelas projeções para chegar a 100 milhões de toneladas. Nós já aumentamos esse percentual. E hoje nós estamos aí vivendo alguns dilemas em relação à comercialização de alguns produtos. Um deles é o arroz, especialmente no sul do país, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, que está com uma situação absolutamente desesperadora, Elival. Por quê? O que está acontecendo com relação a essa produção do Rio Grande do Sul? Bom, primeiro que o governo cria mecanismos que não funcionam. Segundo, o governo definiu um preço mínimo de R$ 25,00 a saca de 50 quilos e, como há uma boa safra, foi uma das mais importantes desse tempo, o governo não cuidou de limitar a importação de arroz que vem da Argentina todo mês, estimado em 100 mil toneladas mês. Ora, se esse trigo está chegando da Argentina com os benefícios do Mercosul, portanto, isento de tributação... Mas é trigo e arroz, os dois produtos. No caso, arroz, desculpa, arroz. Arroz, estou falando de arroz, né? Arroz. E exatamente chega esse arroz na hora da comercialização aqui no Brasil. Então, os agricultores que esperavam, digamos, pagar as suas contas e ter um resultado de lucratividade, eles estão amargando um prejuízo, porque o custo de produção está muito mais alto do que isso. Então, a indústria está pagando aí R$19,00, R$18,00 a saca de 50 quilos e está numa situação desesperadora, porque todos os mecanismos negociados pelos parlamentares que estão dedicados a essa questão não chegam a entrar em operação e é uma situação, eu diria, desesperadora. Há muito drama de agricultores que estão num processo de endividamento muito agudo por conta exatamente que a renda não está pagando. Veja que não está sendo cumprido sequer o preço mínimo, que o que você deveria ter a observância de um preço mínimo está prevalecendo, mas preço de mercado. E aí o produtor, de novo, está pagando a conta. Mas tinha como se criar obstáculos à importação desse arroz da Argentina? Claro que tem, isso é uma decisão política, Elival. A Argentina não está fazendo tantas barreiras à importação dos produtos brasileiros. Felizmente, agora o Brasil não está sozinho, porque a União Europeia também está ameaçando recorrer à Organização Mundial do Comércio, porque a Argentina começou a fazer também as licenças não automáticas para os produtos europeus. E aí a Europa está fazendo, ameaçando entrar na Organização Mundial do Comércio. E mais, isso vai atrasar, sem dúvida, a um eventual acordo Mercosul-União Europeia, que sempre esbarra na questão da competitividade. São os produtores europeus que são altamente protecionistas e subsidiados que não querem saber de concorrência. E a produção agropecuária do Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, você sabe, é altamente competitiva e tem condições favoráveis de chegar lá no mercado europeu a preços muito menores do que os preços dos produtos franceses, dos produtos espanhóis, alemães, enfim, de toda a Europa. Essa questão, vamos dizer, de custo do produtor, vamos dizer, no sul do país, que tem mais aquela competição com o Uruguai e a Argentina, como é que está essa questão dos Aí custos? são as assimetrias dentro do Mercosul, que a gente tem discutimos até aqui no Senado, recentemente, num ciclo de debates da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, numa sexta-feira à tarde. Foram 3 horas com participação do Brasil inteiro como internautas, porque a TV Senado presta esse serviço de contato direto dos internautas e das pessoas. Então, o que se viu foram coisas assim dramáticas. O governador Roberto Requião, por exemplo, no Paraná, construiu uma ponte em Capanema, no Rio Paraná, com a divisa com a Argentina,
que aconteceu? Isso era para facilitar, exatamente não haver, aliás, não é com a Argentina, é com o Paraguai, para não haver a necessidade de uma aduana de sair dali de Capanema até a Foz do Iguaçu, que são 150 quilômetros de distância. O que aconteceu? Ele fez a ponte esperando que fosse feita uma aduana binacional. Não aconteceu essa aduana binacional. Está lá a ponte e não acontece. Então, quem tem que atravessar a mercadoria no âmbito do Mercosul, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, são do Mercosul, tem que andar mais 150 quilômetros. Mais ainda, isso estou falando em logística, mais ainda, por exemplo, uma máquina agrícola fabricada no Rio Grande do Sul é vendida na Argentina a 60% menos, o preço é menor, 60% do que no próprio estado de origem, por conta dos benefícios fiscais. A mesma coisa acontece em arame farpado, defensivos, o óleo diesel, tudo é mais barato nesses países, em função exatamente da situação cambial, da situação de políticas econômicas, a tributária desses países e as logísticas desses países. Um porto na Argentina é muito mais barato do que um porto no Brasil, não só em valores, mas também em eficiência. Mas apesar das divergências entre IBGE e Conab, pegando ainda os dados da Conab, houve um aumento de 3,9%, quer dizer, praticamente 4% na área plantada. E a área plantada nessa última safra, 2010-2011, foi de 49,3 milhões de hectares. Quer dizer, esse aumento de área plantada não está sinalizando que a política está no caminho correto, a política agrícola? A política correta, o agricultor, Elival, ele vai não por política de governo, ele vai pelo preço, pela renda que ele vai receber por aquele produto. Então, a opção que ele faz sempre é olhando como é que está o mercado. Por que muitos agricultores foram plantar milho e soja, desviando a produção de arroz ou de outras culturas? Porque o preço no mercado internacional estava um preço compensador, apesar do câmbio altamente negativo, porque o dólar está desvalorizado face ao real. Então, essa situação, apesar disso, e com o aumento da produtividade, veja só, numa região do Alto Jaguí, no Rio Grande do Sul, onde tem a cidade de Não Me Toque, Carazinho, por exemplo, ali se realiza a Expo Direto. Foi constatado que alguns agricultores ali tiveram uma produtividade de 220 sacos de milho por hectare, mais de 70 sacos de soja por hectare. Olha, isso é uma altíssima, maior do que nos Estados Unidos. Então, isso é competitividade. E se você comparar o crescimento da área plantada percentualmente com o crescimento da produção, você vê que crescemos mais em produção e menos em área. Isso é extremamente positivo, porque você usa um limite menor de terra para produzir mais, usando biotecnologia, ciência, usando plantio direto, usando também agricultura de alta precisão. Hoje as máquinas modernas na agricultura são extremamente, digamos, ajustadas para a preservação ambiental. Vai colocar adubo na hora que precisa ir adubo mais ou menos, dependendo da condição do solo. Mas isso é visto por um GPS, por um avaliador de solo que vai fazer a distribuição. Quer dizer, veja, isso tudo ajuda a preservar o ambiente e aumentar a produtividade. A senhora é uma